Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Essa primeira sentença extraída do Sermão da Montanha, ela serve como alicerce de todo o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse primeiro parágrafo estabelece a tese da felicidade espiritual. A estrutura do bem-aventurado os pobres de espírito estaria indicando não apenas uma promessa futura, mas um estado de graça, um estado de felicidade que se inicia no presente quando certas condições morais são atendidas. Mas que condições morais seriam essas? A condição de ser pobre de espírito. E ser pobre de espírito na ótica espírita não está em uma carência de intelecto ou de falta de faculdades mentais. É a ausência de orgulho. Ser pobre de espírito significa estar vazio de si mesmo, de vaidades, de pretensões de superioridade, para que se possa estar cheio de verdades divinas. E o texto, ele é bem taxativo, quando ele fala: "Pois que deles é o reino dos céus". Kardec e os espíritos ensinam que o reino dos céus não é um lugar geográfico ou um espaço circunscrito no universo, mas um estado de consciência. É a paz interior, é a felicidade que decorre da harmonia do espírito com as leis de Deus. E o acesso a esse estado de felicidade não é um privilégio concedido de forma arbitrária, mas uma consequência natural da humildade. Quem é humilde já possui em germe a chave para a paz espiritual. Então, dessa forma, Jesus coloca a humildade como a primeira das bem-aventuranças, porque ela é a porta de entrada para todas as outras virtudes. Sem a humildade, o homem não reconhece que precisa melhorar e, portanto, fica estagnado em sua evolução. Bom, o que esse segundo parágrafo busca explicar é a respeito da famosa frase "bem-aventurados pobres de espírito", onde muita gente ouve isso e dá uma risada, achando que Jesus estava elogiando aqueles que são bobinhos ou sem instrução. Mas o erro já começa aí. Ser pobre de espírito não tem nada a ver com a falta de inteligência. Na verdade, é o contrário. Como foi dito, é ter humildade. Pense da seguinte maneira: a nossa mente é como um copo. Se seu copo está transbordando de certezas, de vaidades, e aquela sensação de que você é o máximo, não cabe mais nada novo dentro dele. O pobre de espírito é aquele que mantém o copo vazio, sempre pronto para aprender. O grande problema é que muita gente que estuda muito acaba subindo num pedestal. Eles ficam tão encantados com o próprio reflexo que param de olhar para o que realmente importa. É como que aquele motorista que acha que conhece tanto o caminho que ignora as placas. Ele confia tanto na própria régua que, se algo não cabe nela, ele simplesmente diz que o objeto é que está errado. Essas pessoas costumam ter o que o texto chama de sorrisos de mofa. Mofa é uma palavra antiga para deboche ou zombaria. Sabe aquele sorrisinho sarcástico, irônico de quem se acha superior? É exatamente isso. Eles usam o deboche para desvalorizar tudo o que não podem tocar, o que não podem ver. Eles dizem: se eu não entendo, logo não existe. Mesmo quando essas pessoas aceitam que Deus existe, elas costumam negar a ação providencial. E o que isso significa? Significa que elas não acreditam que Deus cuide dos detalhes do mundo ou da nossa vida. Elas acham que Deus criou o relógio e foi embora, e que agora a inteligência humana é a única coisa que presta para governar o planeta. É a mania de achar que somos autossuficientes e que não precisamos de ajuda do alto. Mas o texto nos dá um choque de realidade. Não adianta fazer piadinha, a morte chega para o sábio.
e para o simples da mesma maneira. É quando a gente atravessa para o lado de lá. Os títulos e os diplomas ficam no cabide. Lá, os olhos abrem à força. Imagine um cientista que passou a vida inteira dizendo que o mar era uma invenção e, de repente, ele cai no meio do oceano. O susto é grande. Deus, que é justo, não vai dar o mesmo prêmio para quem foi humilde e para quem passou a vida inteira sendo arrogante, pisando nos outros. Não é castigo, é apenas a consequência. E no fim das contas, o reino dos céus não aceita currículo chique, ele aceita coração limpo. Às vezes, aquele vizinho bem simples, que transborda bondade, está muito mais perto de Deus do que o doutor que se acha um Deus. Vale muito mais ser um eterno aprendiz, rico de qualidades morais, do que ser um gênio solitário, trancado na própria vaidade. E você sabe por que muita gente se recusa a acreditar no mundo invisível ou numa potência extra-humana, que é esse poder maior que a gente chama de Deus? O texto de Kardec ele é bem direto, não é por falta de inteligência, muito pelo contrário. É que o orgulhoso ele se revolta só de pensar que existe algo acima de nós, que a gente não pode controlar. Imagine uma pessoa que passou a vida toda construindo um pedestal de diplomas, de títulos, de aplausos. Lá do alto ela se sente o rei, o dono da verdade. Se ela tiver que admitir que existe uma força muito mais inteligente que ela, esse pedestal começa a balançar. Admitir o mundo espiritual seria como descer do trono, é reconhecer que ela não é o centro do universo. E é exatamente por isso que essas pessoas só têm sorrisos de mofa. Para o que não podem ver, para o que não podem pegar com as mãos. Como a gente já comentou, esse sorriso de mofa é aquele deboche, aquela risadinha de sarro, de sarcasmo, de quem acha de que a espiritualidade é coisa de gente ingênua. Eles acreditam que tem tanto saber, tanta cópia de espírito, ou seja, tanto conhecimento acumulado, que as coisas de Deus seriam boas apenas para gentes mais simples. Eles se fecham no que é tangível, que é tudo aquilo que a gente consegue tocar, que a gente consegue medir no laboratório. É como alguém que mora dentro de uma caixa de papelão e ri de quem diz que o céu é infinito, só porque o teto da caixa dela é baixinho. No fundo, eles usam o termo pobre de espírito como uma espécie de xingamento, sem perceber que a verdadeira pobreza é a deles. Uma pobreza de horizontes, que não consegue enxergar nada além do seu próprio ego. Agora, olha só o que o texto diz para fechar. Não importa o que essas pessoas digam ou quanto elas façam piada, para todo mundo será forçoso entrar no mundo invisível. Forçoso aqui significa que não tem escolha, é algo obrigatório. Imagine alguém que passa a vida inteira dizendo que a lei da gravidade é uma mentira e pode fazer discursos, escrever livros e zombar de quem acredita nela. Mas no momento em que ela pular de um lugar alto, a gravidade vai agir sobre ela no mesmo jeito. O mundo espiritual é assim. Ele não deixa de existir só porque alguém decidiu não acreditar. A morte é esse portal que todo mundo, do sábio ao simples, vai ter que atravessar. É lá, do lado de lá, que os olhos finalmente vão se abrir. Imagine o susto de quem passou a vida rindo da espiritualidade e de repente se vê vivo, mas sem o corpo físico. O texto diz que nesse momento que eles reconhecem o erro. Não é um castigo vindo de fora, é a própria realidade batendo na porta.
E aqui entra parte da justiça divina. O texto explica que Deus não pode receber da mesma forma quem passou a vida ignorando a sua majestade, ou seja, a sua grandeza, e quem viveu de forma humilde, seguindo as suas leis. Pense num professor justo. Ele não pode dar a mesma nota para o aluno que estudou e se esforçou e para aquele outro que passou o ano inteiro matando aula, zoneando, zombando da matéria. Deus não vai aquinhoar em partes iguais. Aquinhoar é uma palavra difícil para dizer dividir em fatias ou dar uma parte. Se um plantou orgulho e o outro plantou humildade, a colheita de cada um será diferente. Não é que Deus queira punir ninguém, é que cada um recebe o que o seu próprio coração deu conta de construir. E no fim das contas, a gente colhe exatamente a vibração que a gente plantou aqui na Terra. E Jesus deixou um recado que mexe com o ego de muita gente. Quando ele disse que o reino dos céus é dos simples, ele não estava falando de quem tem pouco dinheiro ou pouco estudo. Ele quis dizer que ninguém entra nesse estado de paz sem ter simplicidade no coração e humildade no espírito. Pense nisso como uma frequência de rádio. Se você não estiver na sintonia da humildade, você não escuta a música de Deus. O texto diz algo muito forte. Aquele que é ignorante aos olhos do mundo, ou seja, que não tem diplomas ou grandes cargos, mas que é humilde, vai ser preferido por Deus antes do sábio que acredita em si mesmo do que no Criador. E sabe por que isso acontece? É por uma razão muito natural. A humildade é como um abraço, um ato de se entregar, um ato de aceitar as leis de Deus. Já o orgulho é um ato de revolta. É como se o orgulhoso dissesse: "Ah, eu não preciso de ninguém, eu sou o meu próprio Deus". Esse pensamento cria um muro que afasta a criatura do seu Criador. Então Jesus coloca a humildade como a escada que nos aproxima do alto. É um orgulho como o peso que nos joga para baixo. Por isso, o conselho final para garantir a felicidade do nosso futuro. Vale muito mais ser considerado pobre de espírito pelo mundo, aquele que o pessoal chama de bobinho, só porque é bom e simples, do que ser um gênio cheio de títulos, mas pobre de luz por dentro. E no fim das contas, a verdadeira riqueza que a gente leva daqui não está no que a gente sabe de cabeça, mas nas qualidades morais que a gente construiu no coração. É melhor chegar do lado de lá com as mãos vazias de troféus, mas com a alma cheia de bondade.